Já vi muita gente que voltou no caixãozinho, está lá enterrado lá. Voltou para Santiago. Não tem outro jeito, irmão. Não tem. O filho pródigo saiu, teve que voltar. O Elimeleque saiu, não quis voltar, morreu. Mas a Noemi entendeu. E agora o que eu faço? Deus disse para ela: volta, Noemi. Pobre mulher, hein? E agora atravessar um deserto, irmãos. Mas o fantástico é que Deus sempre levanta uma Ruth, sempre levanta alguém para conduzir a gente de novo para o lugar onde Deus nos colocou e a gente saiu. Quando o filho pródigo voltou, eu acho interessante que a figura paterna, Deus diz assim para ele assim: ó, traga-me veste nova, porque com veste para o judeu fala de nudez. Nudez para o judeu é vergonha. Então quando o texto diz traga-me vestes novas, ele estava dizendo assim: desde que tu saiu, tu está envergonhado, tua família está envergonhada, mas agora tu voltou, eu tiro a tua vergonha e vou te honrar na presença dos teus, porque tu voltou. Diz o texto: traga-me um sapato novo. Sapato fala de calçar os pés, é firmeza. Quando ele saiu do lugar onde Deus o tinha colocado, ele andava cambaleando, sem firmeza. Mas aí quando ele voltou, o pai disse para ele assim: além de eu tirar a tua vergonha e te honrar, eu vou firmar os teus pés numa rocha a partir de agora. Tua casa vai ser uma referência bem firmada. O texto também diz assim: traga-me um anel novo, uma aliança. Porque quando a gente sai, a gente quebra a aliança. Quando Elimeleque saiu, ele quebrou uma aliança. Quando o filho pródigo voltou, o pai está dizendo: olha, quando tu saiu, a promessa permaneceu aqui. Quando você voltou, a promessa ainda está aqui para você. E eu vou renovar a promessa hoje na tua vida. Porque aqui, irmã Judite, difícil não é sair. Difícil não é sair do lugar ou sair da direção de Deus. Difícil é voltar. Porque mesmo que caia em si, o diabo diz assim: se voltar, o pai vai botar o dedo na tua cara e vai dizer: bem feito, eu te disse. Isso acontece com quem sai da igreja. Os irmãos mais velhos, o diabo levanta os irmãos mais velhos para acusar o irmão mais novo do pecado que o pai já perdoou. Você acha que foi fácil para o filho pródigo voltar, irmão? Não foi fácil, não. Só que ele entendeu: eu não estou nem aí se vão me apontar ou se vão me acusar. Eu não vou morrer nesse chiqueiro de porcos aqui. Eu vou voltar para a casa do meu pai e ele vai restaurar a minha vida. Olha aqui para mim, irmãos, deixa eu contextualizar aqui. Deus nos trouxe aqui essa noite para a gente voltar atrás, para a gente repensar algumas decisões, para talvez pedir perdão, porque tem gente ferida dentro de casa por palavras. Deixa eu dizer que uma palavra fere mais que uma pancada, principalmente no caso das mulheres. Um pedido de perdão restaura uma família. Tem gente magoada dentro de casa. Às vezes a gente, como líder de departamento de igreja, levanta os olhos assim: nossa, a irmã hoje se alegrou na presença de Deus. Não é uma dor que ela trouxe e jogou aos pés do Senhor na casa de Deus. Não aguento mais. É um filho, é uma filha, é um marido com uma sequela dentro do lar e veio para a igreja, ouviu a palavra e se encontrou com Deus e derramou a alma. O seu Eli, quando olhou para Ana, às vezes a gente está aqui, irmão, e olha e vê chorando, né? Eita, olha só que glória. Será? Será que não é uma ferida de dentro de casa que se abriu dentro da igreja? Será que aquele irmão, aquela irmã, aquele filho que se renovou em língua estranha é porque se encontrou
encontrou com Deus aqui, porque quando chega lá na casa dele, na casa dela, é o inferno, e aqui ela se encontrou com Deus. Aleluia. A Ana tinha uma sequela. Qual era a sequela da Ana? Filho. Talvez você conheça uma mulher que não pode gerar filho. É uma mulher frustrada, triste, abatida. Por que uma menina brinca de boneca? Porque ela é profética. Elas estão dizendo: eu vou ser mãe. Um dia eu perdi a Rebequinha pequenininha. Ela estava brincando com uma bonequinha. É profética. Ela está dizendo: uma menina brinca de boneca, porque ela está anunciando: um dia eu vou ser mãe. Uma mulher que não gera filho é triste, é abatida, ela é frustrada. Pergunte para uma irmã que você conhece, ou uma amiga que você conhece que não gerou filho, se não é o desejo da vida dela. Aí a Bíblia diz que depois, segundo os estudiosos, 25 anos ela ficou naquela, não comia, não dormia, se irritava. Nós vamos falar agora o Eucana. 25 anos depois, segundo os rabinos judeus, ela entendeu: chega de não comer, chega de não dormir, chega de se irritar, eu vou para a igreja. Quando ela chegou lá, não tinha mais o que falar. Não tinha mais. A Bíblia diz que ela balbuciava. Balbuciar é chorar. Vai dizer o quê? Quer ver como a gente se engana? O líder olhou e disse: tá bêbada. Que glória a riquinha da irmã. Será? Que glória aquela fala. Será? Será que não é uma ferida que abriu lá dentro da casa do Senhor, quando se encontrou com Deus? Foi o que Ana disse: não estou bêbada não. Tu és sacerdote, eu entendeu, mas não me discerniu, viu Eli? Não estou bêbada. É uma mulher atribulada, estou angustiada. Esse choro é o choro da amargura. Tu amarga, tem uma amargura dentro de mim. Lá dentro da minha casa não é problema, seu Eli. Ainda bem que Deus trabalhou na hora. E o mesmo Eli vai ser instrumento guerreiro. Então seja feito para contigo, assim como tu desejas, diz o texto. E Deus abriu a madre daquela mulher naquela hora. Às vezes é só uma atitude nossa, irmãos. É sentar para conversar. É difícil às vezes. Como é difícil, né? Quando preciso conversar contigo de novo, não, né? Já vem com esse assunto de novo. Mas que vem com o assunto de novo é porque não resolveu, tem que resolver. Aí ele me disse assim, eu tive que ir no líder dele e dizer assim: ó, o casal lá do setor me procurou. Quem procurou? Fulano me procuraram, ó. Isso aqui eu até não podia ter falado com você, mas vou falar com você. Como é que... Eu sei, ela já me procurou e ele me procurou também. E o que tu fez? Eu mandei eles orar e jejuar. Pelo amor de Deus, irmão. O problema deles era fisiológico, era clínico. Jejum e oração não iam ajudar. É bastante importante, mas não ia ajudar. Precisava de alguém que sentasse, apacentasse, assim, ó, assim, a vida é assim, assim, ó. Mas não, o líder deu uma dele, ora e jejum que resolve. Ela disse: faz 20 anos que eu oro e jejum e não está resolvendo. Claro que não está resolvendo. Tem coisas que tem que sentar face a face para resolver. Vou contar uma historinha para vocês. Eu fui apresentado ao ministério, agora o pastor me puxou para cima. E eu, orgulhoso, vou tirar esse cara dessa na sede. Oh, glória! E me preparei, comprei um terno novo, botei uma camisa de abotoadura. Na terceira terça, a irmã Célia tem que cuidar das crianças, pergunte. Às vezes é 2 horas a Célia vai dormir. Porque tem o cuidado da casa, das crianças, da igreja. Ela se vira em 2, 3, 4, 5. Como é que eu não vou valorizar isso?
Enquanto eu estava correndo, pregando, trabalhando, ela estava lá. Lava roupa, vira cama, vira assoalho. Deus guarde, rapaz, esse coitado da mulher. O trabalho da mulher é assim, faz e desfaz, arruma, desarruma. Ô vida, meu Deus do céu, Eu digo coitadinhas, a mulher não gosta, né? Fica assim, riquinhas, né? Arrumou o café, já desarruma para o almoço. Arrumou o almoço, já desarruma para a sobremesa. Arruma a sobremesa, já desarruma para o café da tarde. Arruma para a gente, já desarruma. 2 horas a senhora foi dormir. E a minha sogra estava lá, né? Porque era difícil de dormir, ela estava com uma dificuldade de tirar esse derrame. Aí eu deitei. Eu tenho esse carro, eu vou deitar cedo. Aí lá pelas 5 horas eu levantei, eu botei o joelho no chão. E me encontrei com Deus. E às 6 horas de uma manhã fria, eu abri o guarda-roupa e fui botar no terno. Quando peguei a camisa e dei uma olhada, tinha uma queimadinha na ponta da camisa. Mas pra quê, pastor? Minha camisa queimou! E a riquinha não conseguia nem abrir os olhos, porque pesado, porque cansada. Eu disse, aqui, mulher, agora aqui. E aí vesti a camisa e Deus me usou naquela manhã mal e profetizei. Foi uma glória, como diz o irmão. Aí um dia cheguei em casa, eu estava posto. Minha casa tem, o senhor conhece ali, tem a calçada, entra, a sala, estar na sala de jantar, as mesas postas. Entrei, tudo postinho, já meio-dia 15, eu tenho que sair, o menino tem que voltar para dentro, eu tenho que ser correr de lareia, sentei, estava tudo sentadinho, para nós orar, para nós comer. Levantei os olhos, aí uma série não estava. Aí eu perguntei para a Sarinha, mãe. A Sarinha chora para tudo, né? Ela encheu aqueles olhinhos pretinhos de lágrimas, assim, baixou a cabeça. E a irmã Celina trabalhou, a irmã Celina e a você, ela baixou a cabeça. Eu disse, Sara, a tua mãe. Ela olhou para mim, baixou a cabeça e derrubou uma lágrima pesada que fez barulho no vidro da mesa. E ela disse para mim assim, a mãe acordou chorando hoje. A mãe colocou a mesa do café chorando hoje. Arrumou a casa chorando. Ela fez a comida chorando. Ela botou a mesa chorando e disse que era para nós sentar e esperar o Senhor e orar. Eu acho que ela está no quarto chorando. Quando eu entrei lá no quarto, as pálpebras da irmã Célia estavam empapuçadas, inchadas de lágrima. E o Espírito Santo disse para mim assim, o que adianta pastorado? O que adianta profetizar para os outros, auxiliar os outros, ajudar os outros, ser amigo dos outros, entender os outros? Quem mais precisa do teu carinho e do teu entendimento, tu maltratou. Tem hora que a gente tem que cair em si. Lá me ajudei na volta da cama, abracei ele, disse, você me perdoe por eu ser tão duro de coração, ser tão duro. E o fantástico é que elas perdoam, pastor, a gente fala e elas perdoam. Elas são mães, são mulheres virtuosas. Eu já aproveitei, pastor Pedro, e dei um beijãozão de língua que chegou para chorar, que fazia ó que eu não estava também. E isso também é bom. Isso é bom, faz bem, desentope a pia. Mas que gritou lá no fundo, usa meu marido, Jesus. Quando nós entramos no ambiente da sala de estar, estava aquela negrura lá, pastor Félix. A minha
atitude ao sair do meu lar deixou uma nuvem de treva dentro da minha casa, uma negrura, um semblante pesado, triste e caído. Fui eu que abri esse sulco, é eu que tenho que fechar, porque Deus trata comigo de sua cabeça. Quando entramos no ambiente da sala assim, mudou, aquela negrura saiu, as crianças fizeram assim, sorriram. Deus nos trouxe aqui essa noite, irmãos, para falar com o nosso íntimo, com aquilo que está lá dentro do nosso coração, que ninguém vê, mas Deus trouxe você aqui essa noite, porque Deus tem um projeto com o teu casamento. O diabo diz que não tem mais volta, é mentira do diabo. A glória desse segundo casamento será maior que o primeiro. A tua família é um projeto de Deus. Os teus filhos não vão morrer lá no mundo, é mentira do diabo. Deus vai trazer um por um antes do arrebatamento, e tu vai para o céu em glória com a tua casa. Chora, levante a tua mão para adorar. Quem tem língua, agora sim pode falar língua estranha. Quem tem lágrima para chorar, que chore. Quem tem glória para dar, que dê glória. Quem tem aleluia, que dê aleluia. Essa noite Satanás está sendo envergonhado. Quando você voltar lá para tua casa, Jesus vai alvorar a bandeira do Espírito Santo. Deus vai começar a trabalhar no seio da tua família. Você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique em pé comigo. Quero que você pegue na mão da sua esposa, se ela está perto de você, olhe para ela. Olhe para ela, irmão, olhe para ela. Quem não deve, não teme. Olhe no olho dela, no olho, lá na bonitinha do olho. Olhe e diga assim: amor. Não, olhe para mim, sai de mim, em nome de Jesus. Olhe para ela, irmão. Olhe para ela, eu sou bem casado. Olhe para ela, irmão, diga assim: meu amor. Diga, irmão, escute o que eu vou dizer. Quero você. Se Deus vem para o seminário de casal, irmãos. Irmãs, vem para o seminário de casal. A irmã Célia ministra só para as irmãs, uma hora é bom. Tem coisa que mulher trata de mulher para mulher, é bom. É domingo, domingo, é um domingo, dos 360 e poucos dias, um domingo. Pega a tua esposa, teu esposo, vem para o seminário, domingo de manhã e de tarde. No seminário a gente aprende, escute, irmãos, palavra, nós homens, pastor, isso aqui é psicologia, é pedagogia, é fisiologia. Mas eu sou crente, e crente não tem fisiologia, quem sabe? Crente não tem hormônio, quem sabe? Engraçado. Deixa eu dizer o que eu aprendi com o pastor aí: hormônio não se converte. Se se convertesse, não tinha tanto casal caindo aí, né? Hormônio não se converte, pode jejuar, orar. Por isso que a gente tem que se conhecer. Nós, como homem, nós não guardamos palavra, viu, pastor? A gente fala, o senhor fala para a irmã Judite, esquece. Aí depois a irmã Judite diz assim: Pedro, lembra que tu falou? Tu diz: não falei, Judite. Eu nunca disse uma coisa dessa, Judite. Porque a gente fala e esquece que fala. Agora, mulher não, irmão. Mulher é o único ser na face da terra. Elas conseguem fazer tricô, crochê, cuidar de filho, fazer comida, capta 10 tipos de conversa num raio de 100 km com 50 GB de memória. Mulher não esquece, você fala, ela gravou dali 40 anos, lembra, você disse. Só que a gente já esqueceu. E a mulher pega o marido pelo estômago. Pelo estômago. E a gente pega a mulher pelo ouvido e pela sinestesia, pelo toque. A psicologia e a pedagogia diz que uma esposa precisa no mínimo 3 vezes por dia ouvir do marido a palavra eu te amo. De manhã cedo, com bafo e tudo, eu te amo. Na sexta, minha velha, eu te amo. Rapaz, isso causou um efeito. Antes de dormir, eu te amo. Ai, rapaz, isso aí dá renovo, dá até vigília. Olhe para cá, olhe para cá.
semana que vem eu vou estar no Itacurumi. Itacurumi, primeiro seminário de família. Estou orando por Deus, eu perdi graça. Mas vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Aí eu estou pregando por perto. E aí a irmãzinha, quando eu falei isso, correu na irmã Célia e disse assim: não vou falar o nome, o pastor, o meu esposo, a última vez que disse que me amava faz 50 anos atrás, no dia do casamento. Aí eu fui lá e disse assim: mas pastor, a sua esposa disse que faz 50 anos, a última vez que o senhor disse para ela que amava ela, disse que foi antes da noite de núpcias. Ele tinha um bigode, nada contra bigode, viu? Nada contra bigode. Ele tinha um bigodãozão assim. Ele foi lá e fez assim. Ele disse assim: Bittencourt, olha para este fio de bigode. Eu dei uma olhada no fiozão de bigode e parecia esse fio de bigode. E ele disse para mim: o que eu disse há 50 anos atrás, Bittencourt, está valendo até hoje. E aí agora, tá certo. Eu disse: irmão, tudo bem, não é o peso da sua palavra que nós estamos discutindo, é você renovar a tua palavra todos os dias. É isso que mantém o matrimônio, irmão. É isso que mantém o matrimônio. Você não vai virando aquela coisa assim, né? Que estão dentro da mesma casa, vivendo juntos, mas como se separados. Então eu quero que nessa noite, irmãos, esse final de semana, você tire para a sua família, você programe, saia para jantar com a sua esposa, com o seu esposo, uma viagem romântica.